The End of the Fucking World, do Charles Frossman, é um quadrinho que eu fui atrás justamente por conta do seriado da Netflix. Da Netflix não, né? A série estreou lá fora por um canal inglês em 2017 e a Netflix comprou a distribuição para o streaming em 2018 e lançou naquele mesmo ano na plataforma. E, cara, a série, acho que tem duas temporadas, se eu não me engano, tá? Uma, duas, não lembro aqui, mas a série é espetacular. Espetacular mesmo, assim, a série é fantástica, assim, eu fiquei fã daquela série. Mas o quadrinho que deu origem, eu admito que não é um quadrinho que eu recomendo para qualquer um, tá? Essa aqui é a edição da Conrad, tem 176 páginas, lançado em setembro de 2021, capa dura, tem um efeito de profundidade aqui, a câmera não pega bem, mas eu não sei o nome desse efeito, tá? Uma série original Netflix, a quarta capa, tem um texto, aguarda de papel, offset. É um formato bem pequeno, tá? É um formato, não é um formato normal, é quase um formato de um mangá aqui. Mas tá muito bem editado, ele é muito bonitinho, assim, o formatinho todo. É bem legal. Porém, eu admito que é um pouco broxante. Vamos lá. Primeiro que a arte do Forsman é uma arte bem underground mesmo. Assim. Ok, tudo bem, arte underground não me incomoda, tá? Na verdade que até lembra um pouco, tá? Só para frisar, os rostos do Charlie Schultz, do Phoenix. Mas só lembra de algumas passagens, tá? Vai ver aqui que às vezes parece. Você vai conhecer aqui esse jovem, o James, ele é um projeto de sociopata. É um cara totalmente fora da curva, assim, ele sem noção total, tá? E aí ele conhece a Alissa. Eles estavam juntos na mesma escola, começam a ter um relacionamento, resolvem que vão fugir. Tem muitas cenas bizarras aqui, tá, gente? Cenas inclusive de gatilhos para outras situações que nem vale a pena comentar. Mas o quadrinho, ele é muito, muito sintético. Você vê o quanto o quadrinho tem muitos defeitos de storyteller. É, a ideia é muito legal, né? A ideia é uma ideia diferente e tudo. A arte, na verdade, sendo simples, ela não me incomoda. Às vezes esse tipo de roteiro mais diferentão, eles funcionam muito bem com esse tipo de arte, tá? É uma arte que realmente, contando a história, pra mim não tem problema. Algumas vezes parece um pouco com o Charlie Schultz, né? Do Phoenix. Enfim, a gente vai ter aqui a Alissa com o James em situações de fuga. Eles não aguentam mais viver com adultos, eles são adolescentes. E resolvem impregnar uma fuga aí para fugir dos seus deveres escolares e deveres como filhos, né? Cara, é uma história que tem violência, tem sexo, tem algumas coisas muito bizarras assim, sabe? Que descambam para coisas estranhas. É uma história de amor, mas não é um amor comum. Tem depressão, tem algumas coisas aqui que acho que não vale nem a pena comentar, certo? Mas que é estranho, é um mangá que é bem estranho. Aqui tem uma observação. Essa história foi originalmente publicada de forma serializada em mini quadrinhos de 8 páginas entre setembro de 2011 e fevereiro de 2013 pela Oli Comics. Depois reunido assim nesse formato, né? Então assim, é um quadrinho que eu, particularmente, eu me decepcionei um pouco. Não sei se porque eu já tinha assistido a série, e a série ela é sensacional. E o quadrinho ele é ok, tem bons momentos, todo o plot da série tá aqui, obviamente. Mas o Fosman é um contador de história bem mediano. Mas o que vale é que a história funciona. Sabe? Ainda assim, a história funciona. Mas com todas as lacunas que foram preenchidas pela série de TV, a gente demonstra que o quadrinho talvez seja realmente só um artigo de base simples. E eu gostei muito de como a Conrad manteve, né? Botou aqui o fim da porra toda, porém manteve o design de capa The End of the Fucking World. Visualmente é bem legal. Fica esse registro aí desse quadrinho diferentão, né? Mas que eu peguei mesmo pelo hype da série.